Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos com auxílio do Filosofia Espírita. Antes de começar o vídeo, já peço a vocês que vão deixando um joinha e também que assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e ter uma reflexão mais ampla, junto com a gente. Hoje estamos estudando a pergunta número 71, vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer, comentar um pouco sobre e é isso. Vamos lá, o Ivan vai ler a pergunta para a gente e a gente vai começar. Então a pergunta 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Os espíritos respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ou seja, essa resposta está querendo dizer que não necessariamente um ser com um princípio vital possua inteligência, porque essa inteligência só pode se manifestar e só pode se desenvolver por meio de órgãos específicos que muitas vezes só estão presentes em corpos específicos, para espíritos, seres de uma evolução específica também. E eu acho interessante como isso também, além de combinar com o que a gente falou em alguns vídeos anteriores em relação à inteligência, ela ser algo que é adquirido gradativamente durante um processo evolutivo, que vai, assim como ela foi adquirida gradativamente, ela também vai evoluindo gradativamente conforme o passar das existências. Ela não é um presente que Deus nos dá, ela é uma coisa que a gente conquista conforme vai evoluindo. E isso, além de confirmar essa resposta dos espíritos, ela também é mais uma demonstração mesmo, uma explicação de que as coisas não são fonte da matéria, elas não funcionam de forma mecânica, elas não são simplesmente reações, elas são processos. A inteligência não é uma reação, a vida não é uma reação. Ela envolve reações, mas ela é mais do que isso. Sim, e no início da resposta os espíritos já dizem que não e trazem para a gente uma referência bem plausível, a comparação com as plantas, que a gente sabe que as plantas não têm inteligência e as plantas têm um princípio vital. Então, isso basicamente já derruba essa tese sobre se a inteligência é um atributo do princípio vital, porque se fosse assim as plantas também teriam inteligência. E como o Antônio acabou de falar, a inteligência é algo gradativo que a gente vem trabalhando em toda a nossa trajetória espiritual, portanto só tem inteligência os espíritos. Os espíritos têm a inteligência e conseguem comunicar com a matéria através dela e assim torna possível a evolução tanto do espírito quanto da matéria. Mas sem o espírito presente, não é possível a matéria ter a inteligência introjectada nela, Essa manifestação mesmo da inteligência. Exatamente. Então, quando a matéria está exercendo uma inteligência, está vindo do espírito. O espírito está transferindo a inteligência para a matéria, que faz a matéria se comunicar, se movimentar. E quando a matéria não consegue exercer essa inteligência, não quer dizer que o espírito não tem essa inteligência, mas sim que teve alguma falha na comunicação entre a matéria e o espírito. Porque quando o espírito está encarnado, independente de qual matéria que seja, ele se comunica através da matéria. Mas às vezes a matéria tem algum problema, talvez adquirido com o tempo, ou talvez por forma de planejamento mesmo, e essa conexão não é perfeitamente concluída. Sim, é importante também ressaltar isso que vocês falaram. E a segunda frase da resposta que fala
que a inteligência e a matéria são independentes. Ou seja, a inteligência vinda com o espírito, ela se manifesta na matéria, se o corpo tiver os órgãos necessários para isso, mas quando o espírito também não está revestido dessa matéria, por exemplo, desencarnado, ele vai continuar, né, manifestando sua inteligência, porque a inteligência ela não é algo da matéria realmente, é algo dele. Essa inteligência que ele adquiriu ao longo de muito tempo de evolução. E se ele vier depois a reencarnar, ele vai trazer consigo essa inteligência. Rapidinho, isso também explica a questão da gente acumular inteligência de uma encarnação para outra, né? Sim. Senão, quando a gente fosse reencarnar em uma nova matéria, a gente perderia aquela experiência que a gente teve em outra matéria e teria somente a experiência daquele novo corpo. Só que isso não ocorre. Sim. O Kardec também faz um comentário aqui, ó. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar e algumas classes de seres orgânicos que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Então aqui Kardec classifica, em 3 classes os seres. O primeiro são os seres inanimados, que não têm princípio vital nem inteligência, são só matéria. A gente pode colocar, por exemplo, pedras, rochas, o reino mineral. O segundo seriam os seres animados, eles não pensam, mas eles são matéria e têm princípio vital. Poderíamos colocar, por exemplo, as plantas, que é inclusive o exemplo que os espíritos dão na resposta. E terceiro, os seres animados, que pensam e que têm o princípio vital e matéria, que a gente poderia colocar, por exemplo, nós mesmos, os seres humanos. E uma coisa que eu acho interessante é que eu não tenho como garantir isso porque eu não cheguei a estudar sobre esse assunto em específico. Mas as plantas, elas, conforme você vai analisando plantas cada vez mais complexas, elas vão formando processos que denotam como se fosse uma versão mais primitiva do instinto, que ela reage mecanicamente a coisas como, por exemplo, luz do sol. A planta ela sempre vai buscar se curvar para um local que tiver mais sol. Nutrientes, a raiz ela sempre vai perseguir a área do solo que aparenta ter mais nitrogênio, água, nutrientes no geral, para ela absorver. E aí, conforme você também pega uma planta mais avançada, ela também tem outras estruturas que vão sendo cada vez mais complexas. Então eu acho interessante que parece que tudo na evolução é mesmo um processo assim, que vai lá, a planta ela vai se desenvolvendo, vai ficando mais complexa, vai ficando mais propensa a desenvolver o instinto. Aí depois essa alma, ela, não sei se ela tem uma certa alma, esse princípio com potencial para desenvolver inteligência começa a encarnar em seres animalescos mais primitivos, que provavelmente ainda nem tem cérebro, porque muitos animais nem sequer um cérebro têm. E aí esses princípios inteligentes vão se desenvolvendo. Aí nesse campo dos animais, ele vai desde os vermes, dos insetos, dos seres mais primitivos mesmo, que a gente consegue
vê que eles ainda funcionam de forma mais reativa, até os mais complexos e mais, não necessariamente mais complexos, mas os mais desenvolvidos intelectualmente, emocionalmente, que aí tá lá os vertebrados, aí dentro dele tem os peixes, que ainda são bem primitivos, depois vem lá os répteis, as aves, os mamíferos. Então é interessante analisar como tudo acontece de forma gradual, tanto na evolução dos seres para se desenvolverem, quanto na nossa vida mesmo, né? Se a gente pega para analisar, tudo é um processo. As coisas elas não surgem do nada, você não vai simplesmente pegar um livro na mão e aprender todo o conhecimento que tem dentro dele. Para isso você tem que ler ele, você tem que, provavelmente também vai necessitar de fazer anotações, para você lembrar das partes mais importantes. E só ler um livro em si e estudar um livro não faz você ter todo o conhecimento que você precisa para, por exemplo, trabalhar numa área. Você precisa de ler um conjunto de livros, você precisa de estudar um conjunto de obras, ou pelo menos também estudar com pessoas que estudaram outras obras, ou então que estudaram com pessoas que estudaram essas obras, que hoje em dia o conhecimento está bastante espalhado, né? Então tem como você aprender mais com outras pessoas do que às vezes com as obras que essas pessoas estudaram e por aí vai. Então é interessante você pegar para analisar como tudo funciona como processo. Eu acabo falando isso em todo vídeo praticamente, né? Revezando. Mas é bem legal que a gente consegue cada vez mais perceber a evolução na frente dos nossos olhos, né? Porque essa reflexão que o Antônio trouxe é muito legal, porque não é porque a gente tá falando que as plantas não têm inteligência atualmente, assim, né? Que não tenha algo ali acontecendo, que não tenha aquele processo de evolução acontecendo. Que não tenha uma vida, né? Exatamente. Então, tudo tá caminhando para desenvolver essa inteligência, que aí, enfim, são vários estágios que a gente não sabe quanto tempo que dura, mas com certeza milhares de anos, senão a gente, né, do nada ia ver uma planta começando a falar. E a gente sabe que não é assim. Mas a gente consegue perceber, quando a gente se atenta a detalhes, como a natureza, o ambiente, tudo ao nosso redor está se comunicando com a gente, está dando sinais e está constantemente evoluindo, né? Sim, até a gente mesmo, né? Tem muitos, com certeza, né? Muitos espíritos, seres, né? Muito mais evoluídos que hoje olham pra gente e não percebem certas faculdades que eles têm, né? Então a gente também está nesse processo. Exato. Também é legal a gente trazer isso que você falou agora, Igor, porque mostra que a gente também está no comecinho da caminhada. Então, para espíritos muito mais evoluídos, a gente é como se estivesse no princípio de inteligência. E, de fato, se a gente for considerar toda a criação divina, a gente está no princípio do princípio, né? Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla das diferenças do grau de evolução. E outra coisa que é interessante também, voltando no negócio de processo de evolução, é que dá pra gente, vendo os vídeos mais antigos, perceber também a evolução que a gente teve em relação a produzir conteúdo e também em relação a conhecimento do Livro dos Espíritos. Mesmo porque eu não vou conseguir lembrar agora onde que eu vi um estudo em relação a isso, mas se eu não me engano, eu não sei em qual estudo que eu vi, mas tem vários estudos que falam essa mesma coisa. Você consegue aprender as coisas ouvindo, lendo e ensinando para os outros. E ensinar para os outros é o que mais exige do seu raciocínio, é o que mais te faz fixar conhecimento, porque você não precisa só entender ele, você também precisa tentar fazer, ênfase no tentar, fazer outra pessoa entender ele também. E para outra pessoa entender, primeiro a gente tem que entender. Sim. E é muito legal a gente ver esse processo, essa experiência toda. Como a gente sempre está trazendo um estudo aqui, e a gente está vivendo esse processo na pele, né, de evolução. Gradativamente, a gente sempre está falando aqui, aos poucos, estudando, trabalhando, diariamente. E semanalmente a gente já consegue ver um pouquinho de evolução, né? Tanto com relação a
seguir o raciocínio e aprendendo mais sobre o espiritismo, quanto também nas nossas ações diárias, sobre a nossa vida pessoal, o nosso futuro, enfim, num todo, eu percebo que a gente consegue realmente ir evoluindo aos pouquinhos mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da pergunta 71. Já vão deixando um joinha, como eu falei, assista os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio, continuem com a gente, e a próxima pergunta 72 não percam. Até lá, tchau!